Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder ouvir o Teu falar. Por isso rogamos a Tua pessoa. Senhor, fala aos nossos corações, fala a Tua necessidade, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor Jesus, continue lembrando de nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Tua igreja em Cabedelo, Senhor Jesus, venha nos guardar de toda e qualquer distração, tudo que queira impedir de estarmos atentos ao Teu falar. Senhor, queremos Te confessar que precisamos muito de Ti. Ilumine os olhos do nosso coração para que possamos Te tocar no Espírito e na vida que está na Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Senhor Jesus, amém. Ó, irmão, vamos ler Romanos capítulo 1. Vamos ler e orar, ler 2 versículos de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 do livro de Romanos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Pois, amém, Senhor Jesus, pois, ó Senhor Jesus, ó, não me envergonho, Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor, realmente, né, para desenvergonhar do Evangelho, Senhor, o Teu Evangelho é a Tua própria pessoa, ó Senhor Jesus, ó, esse Evangelho, ó, é o poder de Deus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, é para a salvação. Senhor, esse Evangelho é para a salvação e ele tem poder para todo aquele que nele crê. Senhor Jesus, por isso, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa maravilhosa, Senhor, ter vindo até nós. Tu é o próprio Evangelho, Senhor. Tu é as boas novas que veio a nós, Senhor Jesus. Mas mesmo nesta manhã, Senhor, continua nos alcançando, Senhor, através desse Evangelho maravilhoso, através da Tua pessoa, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Quem esteve aqui 2 semanas atrás, foi falado alguma coisa, né, da palavra, e para esclarecer mais com respeito ao Evangelho de Deus. Eu creio que quem ouviu aquelas 2 mensagens, não sei se ainda está apto, né, para agora ter a palavra com respeito ao Evangelho de Deus, Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que pela palavra, o Evangelho de Deus é a própria pessoa do Senhor Jesus, que Ele veio até nós. E esse Evangelho, irmãos, ele já foi nos dado desde o princípio de Gênesis, né? Se a gente observar ali através da queda do homem, se nós formos lá em Gênesis capítulo, Senhor Jesus, capítulo 3, né? Nós sabemos que o homem, ele desobedeceu a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, como é um Deus de plano, Deus de propósito, Ele não ia deixar o seu plano de qualquer maneira e sem função. Então Ele teve que vir e pregar o Evangelho para Adão. E ali foi muito claro, quando Deus ele veio ao homem ali, Ele falou com Adão, Adão deu a desculpa dele, foi falar com Eva, Eva também deu a desculpa dela. Mas quando foi ter com a serpente, ele foi logo dizendo
né, o que ia acontecer. Ao que foi que ele disse à serpente: visto que isto fizeste, a gente sabe da história toda, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rasteirás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós sabemos que isso foi cumprido ali na cruz. O Senhor, na verdade, ali esmagou. E esse plano, irmãos, é um plano maravilhoso que para Satanás, para ele, era como se ele vencesse a situação. O plano de Deus é tão maravilhoso que o Senhor preparou uma salvação para o seu povo. E é interessante que na cruz ali tudo foi resolvido. Mas o que eu quero te falar hoje, deixar muito claro hoje, é com respeito à atitude de Deus para com o homem. Uma vez que Deus pediu ao homem e ordenou que não comesse de uma árvore, e o homem foi e comeu. Mas é interessante, irmãos, que Deus, quando vem ao homem, ele não vem condenando o homem. Ele vem perguntando ao homem aonde ele está. Essa palavra, irmãos, eu quero trazer para os nossos dias hoje. Que assim como Deus, ele tem esse olhar para o homem, nós também, como filho de Deus, precisamos ter o mesmo olhar. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas expondo a situação dela. Deus, quando ele veio ao homem, ele não veio expondo a situação. E Deus sabia da situação, mas ele veio perguntando de onde ele estava. Nós ouvimos uma palavra, né? É por isso que aquela palavra, ela foi rica, né? E está sendo rica porque primeiro eu ganhei. Muitas vezes nós paramos na doutrina de Cristo e esquecemos a pessoa. Deus, ele não estava preocupado com o que o homem fez. Deus, ele estava preocupado com o homem. Deus, ele estava preocupado com a pessoa. Irmãos, precisamos realmente buscar a luz diante do Senhor para ser iluminado, porque muitas vezes nós ficamos na doutrina e esquecemos da pessoa. E se você for ler os evangelhos, né, Natanael, quando foi se encontrar com o Senhor, ele nem foi o irmão dele que disse: olha, está aí, vamos ver, achamos o Messias, né? Aí ele fala: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí ele disse: vem e vede. Esse ponto é rico, irmãos, porque muitas coisas você tem que ir e ver. Mas mesmo essas pessoas que seguiram o Senhor, eles tiveram dificuldade em prosseguir, porque eles esbarraram em alguma coisa. Alguns esbarraram na doutrina de Cristo, outros esbarraram nas coisas de Cristo e esqueceram o próprio Cristo. Senhor Jesus. Filipe também, lá em João 14, até Tomé, né? Que o Senhor falando a questão que ele ia, e aí Tomé fala: qual o caminho? Não se turva o coração, né? Quem dele quer dizer em mim, né? Eu vou para preparar a morada. Ele diz: qual o caminho? Tomé preocupado com o caminho. Aí o Senhor diz: eu sou o caminho. Então nós estamos sempre esbarrando em algo, impedindo de ver a própria pessoa do Senhor. Isso mostrando, irmãos, que nós também no Senhor precisamos ter a mesma visão, esquecer as coisas ou o que as pessoas fazem e nós olharmos para a pessoa. Isso não é fácil, porque precisamos ser iluminados pelo Senhor, porque muitas vezes nós nos barramos nas coisas que as pessoas fazem, não porque ela é assim, porque ele é assim, é sempre desse jeito. Mas nós precisamos ir muito além. A nossa preocupação é com a pessoa. E é interessante que Filipe também pergunta, né? Que ele conversando ali, aí Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta.
E é interessante, irmãos, que as pessoas já andando com ele, querendo ainda vê-lo. Então, irmão, isso não é fácil. Gente que está vivendo com o Senhor, andando para Jesus. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos estão tocando, mas nós precisamos ter a visão além das coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer. A visão de Deus para com Adão foi independente do que ele fez ou deixou de fazer, porque o olhar dele era para Adão, para a pessoa, onde ele está. Então isso, irmãos, vindo para a nossa prática, o nosso dia a dia, e pelas dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, mesmo diante da nossa casa, diante da nossa família, diante da igreja, do viver da igreja, diante do viver social e tudo, muitas vezes nós nos pegamos dessa maneira. Eu tendo comunhão com uma pessoa, e ele dizia para mim: Barbosa, eu já orei para Deus mudar ela. Aí eu disse assim: só ela? Para mudar ela. Irmão, eu acho que essa oração está meio complicado, né? Porque se você for ver a experiência do argueiro e a trave, você tem uma trave e consegue ver o argueiro no outro. Então você vê que o problema só está no outro. Mas deixa que em nós está uma trave, irmãos. E é verdade. E a gente consegue ver o argueiro no olho do outro. Senhor, irmãos, e são exemplos. Mas existem vários exemplos. Se você for realmente diante do Senhor, é por isso que nós precisamos diante do Senhor, irmão, estar orando assim. Eu estou falando, mas é na minha experiência. Para você pode ser outra experiência, né? Em cada situação, você perguntar ao Senhor o que é que Ele quer naquilo. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos orando meio vendo o outro, e Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, irmãos. Ele veio para nos transformar. Esse evangelho tem poder, nós temos que crer no poder do evangelho. Esse evangelho, irmão, é a própria pessoa de Jesus, que um dia veio a nós e está no nosso interior. Ele veio como Espírito da vida que está dentro de nós. Agora, como os irmãos, ele tem tocado aqui, enfatizado, que não é só essa pessoa do início que veio nos alcançar, nós precisamos prosseguir. Ó Senhor Jesus, prosseguir o quê? Conhecendo a pessoa daquele que fez a obra, né? Se envolvendo, né? Com aquele processo de cruz no nosso dia a dia, porque as situações ela vem para isso mesmo, né? Para nos crucificar. O Senhor já foi crucificado. Então são processos que nós passamos. A salvação, irmãos, foi maravilhosa. É como naquele dia você foi salvo, e é como aquele barco que está nos levando. Mas tem uma hora que o Senhor tira o leme, tira o pano, e agora é você mesmo e Ele. Eu não sei se na experiência dos irmãos, o irmão percebe que tem hora de Senhor Jesus, né? Como é a situação? Mas essa salvação ela tem um processo. O Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Jeová, relacionamento com o homem, não é assim? Depois veio o que entrou em Maria, não é assim? E depois tem o viver de Jesus, o viver de Jesus Cristo, e assim vai. Então é processo. O próprio Deus, Ele passou por um processo para realizar todas as coisas. Com os filhos de Deus, irmão, não é diferente. Com cada um de nós não é diferente. Mas eu preciso realmente, irmãos, me apoiar na pessoa de Jesus Cristo, que realmente Ele fez, cumpriu a obra na cruz por mim e por você. E Ele está dentro de nós. Então é por isso que eu digo que o Evangelho, ele tem poder. Eu preciso crer no Evangelho de Deus, que é a sua própria pessoa, que Ele passou por um processo, está agora como Espírito que dá vida, para me capacitar também a passar. E as experiências elas virão, irmãos. Cada um vai ter experiências diferentes uma da outra. É interessante isso. E é interessante, irmãos, quando você
vai para o livro de Colossenses, capítulo 3, né? Que é um livro maravilhoso. Colossenses, capítulo 3. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa que mesmo as situações que vêm a nós, muitas vezes é porque a gente pensa que Deus quer que os seus filhos sofram. Pedro diz, se necessário. Mas se você for ver na sua experiência, como eu vejo na minha, eu digo, Senhor, é necessário. É necessário, irmãos, porque a tribulação, ela produz alguma coisa. Não é assim? Se você for ver Romanos 5 lá, ela produz alguma coisa. Depois eu vou ler esse versículo. Então, as situações é para nos aperfeiçoar. É a vida sendo dispensada para trabalhar a pessoa de Jesus em nós. Quando você vai olhar para a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo, né? Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Deus, tudo isso para nos ensinar. O próprio Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Será que cada um de nós vai ser diferente? Será que a gente vai aprender as coisas sem passar por nenhuma situação? Eu me lembro quando eu vi muitas mensagens que eu ficava até assim, Senhor, as tribulações ou sofrimento são bênçãos do Senhor disfarçadas. Aí eu digo, Senhor, e se eu não aceitar a situação ou a tribulação? Então, se não aceitar a tribulação, então as bênçãos também não vêm. Quando você aceita a situação, nós sabemos que tudo isso só pode ser possível no Senhor. Quando nós aceitamos a situação, as bênçãos, que é Ele mesmo, é a vida se dispensando, preenchendo, nos enchendo, né? Nos transformando. Quando isso acontece, que eu aceito, então com certeza, irmãos, a vida, ela vai crescendo em cada um de nós. O Senhor, ele vai tendo mais uma expressão mais avançada. Mas para isso eu preciso realmente, no Senhor, receber, porque não é fácil. Irmãos, isso na prática não é fácil. Não é fácil. Senhor Jesus. É por isso que Colossenses capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Versículo 1, ele fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Irmãos, se está falando, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, é porque alguém morreu. Se você foi ressuscitado, porque você morreu. Buscai as coisas lá do alto, Senhor Jesus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Senhor Jesus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então isso mostra que a morte, ela tem um fim, né? A morte, irmãos, não é aquilo que morreu e acabou. A morte, ela tem uma continuidade. Senhor Jesus. Então isso mostra que toda situação que vem a nós para nos levar à morte, de cara, irmão, muitas vezes nós não aceitamos, né? Eu estou falando na questão da morte, porque a morte é uma coisa mais assim, né? Concreta, mais, né? Que você é para matar mesmo a pessoa. Mas tem muitas situações que vêm a nós
E muitas vezes, irmãos, por não perceber que é algo tão forte para a nossa pessoa ter um novo início, nós não damos valor. Nós não damos valor. Muitas vezes rejeitamos, né? Muitas vezes rejeitamos. E principalmente com respeito ao olhar para um irmão, não é? E você não conseguir ver além. Nós ficamos agarrados em alguma coisa de negativo daquele irmão e você não vê a questão da pessoa. Irmãos, por que eu estou enfatizando esse ponto? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos estar muito bem claro do que o Senhor quer falar nesta manhã para nós. Irmãos, se nós conseguirmos ganhar um ponto, nós devemos agradecer ao Senhor, porque é através de um ponto que Deus quer nos mostrar que nós podemos ter um avanço, não é assim? Senhor Jesus. Então, se mostrando, irmãos, mesmo nós que estamos falando aqui, muitas vezes nós não entendemos o que está sendo falado. E muitas vezes nós temos uma predisposição para a pessoa que está falando. E tem mais coisa. Isso aí, irmãos, impede de o Senhor avançar em nós, de o Senhor realmente nos transformar. Oh, Senhor Jesus. E eu falar para uma pessoa: irmãos, toda situação ou todo problema entre nós, vamos ter comunhão. Irmão, na comunhão tudo fica bem esclarecido. Muitas vezes por uma situação, ou por eu não ter não sei se é empatia ou apatia com algum irmão, e na comunhão, irmãos, tudo isso o Senhor, Ele deixa tão claro, não é assim? E muitas vezes você está tão cheio que começa a falar e aquilo ali vai lhe esvaziando. Deus foi muito bom com Adão, irmãos, porque Deus podia ter ido no ponto: por que você fez isso? E começava, mas não. Ele não queria saber do que Adão tinha feito. Ele queria saber da pessoa de Adão. No meu entendimento e na minha comunhão com o Senhor, eu ainda insisto no Senhor com a pessoa. Eu digo: Senhor, se tu tem um olhar e a tua preocupação é com a pessoa, os filhos de Deus também devem ter o mesmo olhar. O olhar é para com a pessoa. E eu continuar falando para esse irmão: vamos ter comunhão. Vamos ter comunhão. E é interessante, irmãos, quando isso não acontece, as coisas parecem que vai piorando. Não é assim? Eu acho que o Senhor já me dava algum discernimento com respeito à conversa. Que eu sempre dizia: olhe, tudo tem que se conversar. Tudo tem que se conversar. Naquele tempo já falava isso aí. Tudo tem, irmãos, porque na conversa muitas coisas vão sendo expostas e muitas coisas não é aquilo que você pensava. Não é assim? Tem uma situação, eu me lembrei do rapaz que entrou com dor de barriga e o empregado, né, disse: hoje é meu dia. A gente passou por uma situação que foi parecida assim. Uma pessoa chegou com uma cara feia, aí a menina disse assim. Aí a pessoa começou a chorar. Aí Vera teve contato com a pessoa. Isso o que é? Né? Porque chegou aqui e desse jeito e está com raiva de mim. Aí Vera disse: de jeito nenhum, eu tenho certeza
Você vê, é dependendo da expressão, não é assim? Como é que nós somos? É como o Nery gosta de dizer, irmãos, olhe, o Senhor é tão simples, mas a gente complica. Irmão, o Senhor foi tão simples no jardim do Éden, botou no jardim para comer, e disse que ele ordenou mesmo, né? Ordeno para que não come. E o homem foi e comeu. Mas assim mesmo Deus foi ter com o homem novamente. Senhor Jesus. Então nós no Senhor precisamos descomplicar as coisas. Descomplicar. Tudo precisamos ter comunhão. Não deixe, irmãos, mesmo assim o que estou falando aqui, se tiver algum problema, venha ter comunhão, não sabe? Ou comigo só, se tiver com alguém, pode vir, e nós estamos abertos. Eu sempre digo, nós precisamos estar abertos para ter comunhão com os irmãos, com os santos, com quem quiser ter comunhão, é para a gente conversar mesmo. E aí, na comunhão o Senhor vai, a luz chega, né? Com certeza. Então, mostrando essa questão de Colossenses 3, né? O que é que Deus nos pede, irmãos? É simples para a gente buscar e pensar nas coisas lá do alto. É porque é onde Cristo vive. Isso é difícil para nós no nosso dia a dia, estar pensando e buscando as coisas lá do alto. A gente sabe que não é fácil, porque nós temos os nossos afazeres, e isso nos tira. O certo é por aqui, pela palavra, mas muitas vezes nós buscamos as coisas sem ser lá do alto. Senhor Jesus, quando eu falo do alto, você poder se voltar a você, se voltar ao Espírito, né? Estava até conversando agora há pouco. Se voltar ao nosso espírito, todo dia, né? Como ele sempre encoraja, busque o Senhor todo dia, Senhor Jesus, colocando todas as coisas diante do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mesmo hoje, Senhor, pela manhã, ao acordar, antes de botar até os pés no chão, segundo Tadeu também falava assim, já agradecer ao Senhor, ó Senhor Jesus. E não é muita coisa que o Senhor nos pede não, irmãos. Isso aí é para que a gente realmente tenha um dia, né, já na presença do Senhor, para que Ele possa nos iluminar, porque durante o dia nós passamos por muitas situações não tão fáceis. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E continuando, irmãos, é nessa visão ainda, com respeito ao Evangelho de Deus, que é a própria pessoa dele, e que não é uma forma de vida, mas é vivendo essa pessoa e no nosso dia a dia, eu expressando e crendo que Ele vai fazer essa obra em mim e em você. Nós precisamos crer nisso aí. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações que nós dizemos que as situações elas é maior do que Cristo. Até no inconsciente, no subconsciente, nós dizemos que a situação ela é maior. E nós sabemos que não é maior. Cristo ele é maior de toda e qualquer situação. Eu preciso crer nesse Evangelho. Eu preciso crer nessa pessoa. Mas é interessante que muitas vezes nós cremos mais nas fraquezas, não é assim? Nas situações, e nós nos rendemos a ela. E esquecemos aquele que venceu todas as coisas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmão, não quero me alongar muito, porque eu queria que os irmãos, o meu sentimento, irmão, é que sempre a gente começa a reunião no sábado e dizendo que cada um tem alguma coisa para trazer.
e que nós possamos, né, fazer grupos e tocar no que esse evangelho, o que ele tem feito na sua vida, e mesmo a deficiência, para que possamos orar um pelo outro, para que possamos ter essa realidade no nosso dia a dia. Porque se diz que o evangelho ele tem poder, é porque ele tem poder. E esse evangelho, que é a própria pessoa do Senhor que está em nós, nós precisamos crer, porque é por fé, né? É por fé. Eu tenho que crer que realmente ele vai me transformar, que ele realmente ele vai avançar na igreja, na minha vida, no meu viver. Há dificuldade, né? A gente passa cada dificuldade no nosso trabalho que a gente diz, meu Deus, dá vontade de desistir mesmo. Mas nós temos que crer que esse evangelho ele tem poder nas nossas vidas. E eu quero só formar grupo para que os irmãos possam, né, falar da sua experiência, o que realmente, né, você tem permitido esse evangelho trabalhar na sua vida. E o ponto que eu queria deixar claro, meus irmãos, é com respeito a gente atravessar as barreiras. Diz que a fé é as coisas que, a certeza das coisas que não se esperam, né? E a convicção das que se esperam. A fé ela vai além. A minha visão, eu estou vendo só aquela parede, mas a nossa fé tem que ser muito além. Então eu tenho que crer no Senhor, que esse evangelho que foi pregado desde Gênesis, prometido durante todo o Velho Testamento, se realizando, se concluindo no Novo Testamento, da pessoa dele, e hoje está dentro de nós. Como o irmão Eliseu diz, né? Deus é parado, irmão, você está entendendo como eu, né? Tudo que Deus fala se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Existem as promessas. Existem as promessas, né? Existem as promessas de Deus, irmãos. Ele tem um reino por vir. Existem as promessas. Várias promessas. Mas para chegar até lá, existem algumas restrições, né? Algumas, né? Para chegar até lá. Mas ele disse que tudo que falou se cumpre. Então, se cumpre, irmãos, ele disse que vai nos transformar, né? O querer e o realizar está nele. Ele vai fazer essa obra. Então eu preciso crer. Então, na nossa deficiência, eu preciso estar colocando diante do Senhor todos os dias. Senhor, a minha situação é essa aqui, né? Até a nossa falta de fé, né? Senhor, não, mas está aqui, Senhor, diante de ti. E eu creio, irmãos, como Deus, ele olha para a pessoa, ele vai também ter misericórdia de nós, não sabe? E que possamos realmente avançar, irmãos, no Senhor e nas famílias, né? Porque cada deficiência, irmãos, a gente sente que a coisa fica mais pesada para a gente. Cada coisa que vai acontecendo. Mas nós sabemos que isso aí é Deus querendo nos aperfeiçoar, trabalhar em cada um de nós. E eu creio que Ele vai alcançar isso aí. Ele vai alcançar o seu objetivo, porque tudo que Deus fala se cumpre, e é assim que nós cremos. Vamos fazer grupo, irmãos, e tocar nesse evangelho, o que ele realmente tem feito, o que tem produzido e o que vai produzir ainda em nós, né? Que eu creio que estamos só no começo. Amém. Jesus é o Senhor.